Muito bem, pessoal. Então vamos seguir aqui em frente, né? Nossa última aula nós terminamos falando do átomo de Bohr, né? Então, o núcleo aqui positivo e a eletrosfera organizada em camadas eletrônicas, né? E a gente viu que, claro, quando você excita um elétron para uma camada mais externa, ao ele retornar, o átomo vai emitir uma onda eletromagnética que vai ter uma frequência correspondente, né? Vamos voltar aqui, né? A diferença de energia entre a camada inicial e a camada final e essa constante que a gente chama de constante de Planck, certo? Muito bem. Então, basicamente essa organização, né, em camadas eletrônicas, a gente sabe que a energia é crescente assim, a hora que você sai de camadas mais internas para camadas mais externas, ela vai ficando cada vez menos negativa, né? A gente tem a energia no átomo de hidrogênio da primeira camada em torno de menos 13,6 elétron-volts, né? E a gente chama essas camadas de, pode chamar, né, denominar as camadas eletrônicas aqui de camada K, camada L, camada M, camada N maiúsculo. Ou simplesmente de níveis de energia, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, certo? Então é muito importante que você tenha essa noção que você pode usar o N, né, um N pequenininho, que é o nível de energia, ou simplesmente a camada eletrônica, e a esse N a gente atribui um número, que vai de 1 em diante, certo? Claro que o hidrogênio só tem N igual a 1, só tem a camada K. Muito bem. Então é muito importante isso, ou essas letras maiúsculas, K, L, M, N e assim vai, certo? Então essa é a mentalização do átomo de Bohr que a gente tem que ter. Então, como eu disse para vocês, a camada eletrônica é chamada de órbita ou nível de energia N. A gente chama esse N de número quântico principal. Eu vou dar um salto histórico aqui, tá? Mas é importante que você tenha a noção que um átomo ele é um elétron de um átomo, ele é caracterizado pelo seu número quântico principal, certo? Basicamente, né, em teoria, né, o número de elétrons, tá, que podem existir nessa camada eletrônica, ela é dado por 2 vezes o número da camada ao quadrado. Então repara, se eu estou na primeira camada, olha o mousezinho aqui na tabela, tá? Nível 1, n igual a 1, então 2 vezes 1 ao quadrado dá 2 elétrons no máximo. É o número de elétrons máximo, tá? Se for camada 2, vai ser 2 vezes 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado é 4, vezes 2, 8. Se for a camada M, que tem n igual a 3, 2 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado 9, 9 vezes 2, 18. Se for a camada 4, 4 ao quadrado, né, vai ser 16, 16 vezes 2, 32. E em teoria, você teria a quinta camada, teria 25, seria 50. Só que a gente só descobriu átomos com 32. E assim vai, tá? Essa daqui, basicamente, é o número máximo de elétrons que efetivamente a gente conhece na natureza, tá bom? Mas em teoria, por isso que eu coloquei em teoria, você pode usar esse número de elétrons máximo na camada eletrônica, é 2 vezes n igual ao quadrado, para não ter que ficar decorando 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, como provavelmente vocês já devem ter decorado, o professor de vocês deve ter mandado decorar, tá? Pro átomo de hidrogênio, a gente sabe, como eu já falei, a energia de cada camada é dada por essa expressão, menos 13,6 sobre n ao quadrado elétron-volt. Por isso que eu falei que à medida que você vai se afastando, né, do núcleo, você vai tendo aí uma energia cada vez menor, cada vez menos negativa. Muito bem. Então vamos lá. Vamos continuar um pouquinho, ver alguns fatos históricos que vão fazer a gente chegar na nossa construção final de modelo atômico, tá? Que é, vamos dizer, o modelo atômico mais moderno, mais atual, né? Nós tínhamos alguns efeitos acontecendo, né? Alguns experimentos e alguns fenômenos acontecendo. A gente viu lá a catástrofe do ultravioleta associada a uma eletromagnética de um corpo emitida por um corpo aquecido, né? A gente viu também as linhas espectrais dos átomos também motivando as
as mudanças de paradigma da física clássica e, portanto, sendo incorporados na química, né? Nós tivemos um efeito chamado efeito fotoelétrico, descrito pelo Albert Einstein em 1905, que, por exemplo, está associado ao fato de você incidir uma luz sobre uma placa metálica e conseguir extrair elétrons dessa placa metálica, desse metal, né? A expectativa clássica é que se você aumentasse a intensidade, ou seja, o número de fótons, né, que iriam incidir nessa placa metálica, mais elétrons conseguiriam sair, independente da frequência ou da onda eletromagnética usada. E o que se descobriu que havia, na verdade, uma dependência com a cor que você usava para fazer esse fenômeno, né? Ou seja, você não conseguia explicar esse efeito de retirada de elétron de uma placa metálica usando simplesmente a natureza ondulatória da luz. O efeito só foi explicado considerando que a luz era formada por essa palavra que eu usei indiscriminadamente antes aqui nesse vídeo, como a luz sendo feita por um componente particular, né, um componente corpuscular, né, que são os fótons. Então a luz pode se comportar em determinadas situações como de forma ondulatória, com característica ondulatória, e em um certo fenômeno, como efeito fotoelétrico. Existe outro efeito chamado efeito Compton, que é necessário que a gente trate a luz de forma corpuscular. Ao mesmo tempo, a gente sabe também, em experimentos de interferência da luz, difração da luz, nós conseguimos ter um certo padrão de níveis de intensidade, né? Por exemplo, nessa figura, se você tem uma luz incidente que passa por uma dupla fenda, você vai promover alguns setores de interferência construtiva, esse ponto central máximo, seja a intensidade de luz máxima, e alguns outros setores de intensidade mínima, né? E outros de intensidade também forte, né? Não tão grande quanto a central, mas não escuros como essas partes que eu estou reforçando aqui com a seta do mouse. Então, você tem, num experimento de interferência construtiva, você tem a questão de formar franjas, né, que são franjas com intensidade máxima, e você tem regiões onde a interferência é destrutiva, ou seja, você teria ausência de luz, ou não ausência de luz, né, mas assim, uma amplitude muito baixa da luz que vai sensibilizar essa placa fotográfica, por exemplo. Foi feito um experimento com uma fenda dupla com elétrons, né, esse experimento de fenda dupla, e se descobriu o mesmo padrão ondulatório. Ou seja, o elétron também pode ter um comportamento ondulatório, além de um comportamento corpuscular de partícula. E o de Broglie descreveu exatamente que por uma dada quantidade de movimento P, aqui o elétron deve se estar associado a um comprimento de onda, ou seja, essa foi o que a gente conheceu como uma dualidade partícula-onda. Então, o que a gente tem? O importante aqui, que os elétrons e a matéria em geral, assim como a luz, têm propriedades de onda e partícula, certo? Então, nós estamos com vários problemas, né? Várias questões aí a serem resolvidas. Por exemplo, no modelo de Bohr, o elétron é completamente localizado em sua órbita. Aliás, é um dos postulados, né? Ele tem uma órbita bem definida, né? E nós temos experimentos aqui, por exemplo, indicando que o elétron, no caso, esse experimento de fenda dupla, há também experimentos, por exemplo, difrativos, quando você bota uma luz passando por um monocristal de níquel, que foi um experimento feito pelo Davidson e pelo Germer em 1925, que indicavam que o elétron gerava um padrão difrativo, como a luz gera também, né? Então, falar que, por exemplo, no modelo de Bohr, a partícula, o elétron, tem trajetória bem definida, ou seja, ele tem localização, ele tem quantidade de momento bem definido, começa a dar problema, né? Quando a gente fala de onda, a gente fala de uma corda de violão, a corda de violão ela não se localiza num ponto determinado no espaço, né? Então, nós temos indícios que o elétron não pode ser descrito por uma órbita, por uma trajetória bem definida. E nós temos mais uma contribuição
que é uma contribuição do Werner Heisenberg nessa história, que diz que a localização e o momento de uma partícula são complementares, isto é, ambos não podem ser conhecidos simultaneamente com precisão arbitrária. Tá? A relação entre a quantitativa entre a precisão de cada medida, tanto da quantidade de movimento quanto da localização da partícula, vai ser dado por essa expressão aqui, que tem a ver com aquela constante de Planck aqui sobre 2π, né? E é o que a gente chama de princípio da incerteza de Heisenberg, para dar mais uma peça a esse mundo microscópico diferente e totalmente não usual que está sendo descoberto no início do século XX, que está começando a ser entendido no início do século XX. Tá? Então você vai dizer que o elétron no átomo, se você não consegue falar em trajetória bem definida, tá? Com uma precisão completa, mente arbitrária, uma precisão com absoluta precisão, como a gente faz na mecânica clássica, de falar que o carro está descrevendo uma trajetória numa pista, com aquela trajetória, com aquela exata velocidade. Nós não podemos e não temos condição de simultaneamente falar da velocidade da partícula e da sua posição do elétron, no caso, num átomo, com uma precisão qualquer que a gente queira, certo? E aí você vem exatamente como podemos resolver diante da dualidade partícula-onda, né? Diante do princípio da incerteza de Heisenberg, associado à caracterização ondulatória das partículas nos átomos nesse universo microscópico, nós vamos ter que descrever quantitativamente, tá? Como Newton descreve quantitativamente as situações problema na mecânica clássica, nós temos que tentar resolver quantitativamente o elétron num átomo preso pela atração eletromagnética no núcleo. E uma grande contribuição é feita pelo Schrödinger, em que ele tem uma equação que é uma equação ondulatória, que dá um tratamento ondulatório para os elétrons no átomo, em que essa equação nos faz encontrar uma região de probabilidade, tá, de termos o elétron, né, orbitando o núcleo atômico, estando ao redor do núcleo atômico. Né? Então ele resolve essa equação achando funções de onda, psi, tá, que vão descrever os orbitais atômicos e não mais órbitas atômicas, tá? Em que a posição está bem definida, a quantidade de movimento está bem definida. E não só isso, né? Eu acho que é muito importante que, além dela conseguir descrever uma região no espaço onde os elétrons vão estar, certo? Ela também vai conseguir nos dizer sobre aquela quantização de energia, aquelas energias específicas que o elétron vai ter, por exemplo, no átomo de hidrogênio, dependendo da camada onde ele vai estar, né? E de átomos mais multieletrônicos, que é o que a gente chama de também conseguir quantizar a energia, né? As energias discretas, como o Bohr fez, só que o modelo de Bohr com equívocos, né? Mas aqui de uma maneira bem mais completa e bem mais, parece que incompreensível, mas bem mais consistente com os dados experimentais que nós temos, e conseguir explicar as linhas espectrais, por exemplo, de átomos de hidrogênio e de átomos multieletrônicos. Muito bem. Então, eu queria lembrar que essa função de onda aqui, esse psi, ela é determinada basicamente por 3 números quânticos, tá? Que são os números quânticos que vão caracterizar essa função de onda, que é o número quântico principal, que já nós vimos lá no modelo de Bohr, que é a camada eletrônica KLMN, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. E nós temos outros 2 números com um adicional,
que foi adicionado pela nossa compreensão quando a gente inclui a relatividade nessa descrição aqui que nós estamos falando, que é uma contribuição do Dirac, né, que é o spin, que eu vou comentar já já, mas é importante que você saiba que nós temos outros números quânticos que vão caracterizar que são importantes para a gente caracterizar essa região onde o elétron pode encontrar no átomo, né? Quando você resolve a equação de Schrödinger, além de a gente achar a energia com que esses elétrons vão estar. Então, o segundo número quântico, que é o que a gente vai chamar de L, né? Que é o número, né, quântico angular do momento, número quântico angular do momento angular orbital, né? Ou a gente simplesmente fala número quântico angular, ou número quântico orbital, ou número quântico azimutal, esse Lzinho aí, né? Ele, pra gente, né, é importante falar, em termos clássicos, a gente estaria associado à velocidade, né? Isso é uma coisa importante, né, que você tenha. Isso tem a ver com o fato enquanto o número quântico principal, o N, tem a ver basicamente com a camada, ou seja, a distância com que aqueles elétrons vão estar em relação ao núcleo, né, ou o tamanho simplesmente do átomo e da posição do elétron em relação de algum elétron de um átomo multieletrônico aí que você tenha. Nesse caso aqui, nós teríamos associados ao momento angular, a quantidade de momento angular que ele tem, que classicamente é a massa, depende da massa da partícula, depende da velocidade dela e do raio dela, né? Então, e para uma dada massa, né, a velocidade e o R são inversamente proporcionais, né? Enfim, você tem a descrição um pouquinho desse termo em termos da velocidade. Eu vou dar mais ou menos um elemento a mais isso quando eu estiver fazendo a tabela de revisão, dar um outro elemento a respeito disso daqui, tá? Então, para uma camada N podem existir quantos subníveis? Existem N subníveis de energia, tá? Ou a gente chama de subcamada, esse Lzinho é chamado de subnível ou subcamada, tá? E esses subníveis vão de 0 até N-1. Então vamos lá. Então, se você, por exemplo, tá, está com a camada N igual a 1. N igual a 1 tem uma única subcamada, tá? E essa subcamada é o que a gente chama de L igual a 0. Se você está com a N igual a 2, você tem duas subcamadas, que vai L igual a 0 até 2 menos 1, 1, 0 e 1. Se você tem três, né, níveis de energia, três camadas principais, N igual a 3, você vai ter três subcamadas, você vai ter L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, ó, vai até N menos 1. Se você tem N igual a 4, você tem quatro subcamadas, L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3. Se você tiver 5 na camada quinta, você vai ter L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3. E L igual a 4 e L igual a, certo? Ou seja, você vai ter 5 subcamadas. Você vai ver que, na verdade, em teoria, você pode ter sempre, quando você está numa camada N, se tiver 8 camadas, você teria 8 subcamadas, 8 subníveis, 8 Lzinhos que iriam de 0 até 7, tá? L igual a 0 até L igual a 7, tá? Então, basicamente, a gente também pode falar da seguinte coisa, né? O tipo de orbital S que a gente tem, a L igual a 0 também pode ser chamado com essa letrinha S. A L igual a 1 pode ser chamado de P, a L igual a 2 pode ser chamado de D, e a L igual a 3 pode ser chamado de F. Beleza? Muito bem. É importante dizer que no átomo de hidrogênio, tá? Se você tem, se você tem um elétron, né? Esses Lzinhos que você está vendo, eles são orbitais no átomo de hidrogênio, né? São subníveis, são todos orbitais degenerados. Ou seja, eles têm a mesma energia, né? Tá? Então, funções psi lá de onda, que são caracterizadas pelo número quântico principal N,
quando eles têm vários subníveis L, todos esses L's para um dado N têm a mesma energia para o átomo de hidrogênio. Para átomos multieletrônicos, isso não é verdade. Você vai ver que existe um cara, e você já deve estar na cabeça, que isso vai ser modificado quando a gente tiver para átomos multieletrônicos. Mas para o hidrogênio, isso é verdade. A gente diz que todos os subníveis para um dado N são degenerados, certo? Existe um terceiro número quântico, que é o que a gente chama de, que vai caracterizar aí também a nossa função de onda para caracterizar o elétron no átomo, que é o número quântico magnético, que a gente chama de ML. Na verdade, esse ML ele vai distinguir os orbitais de uma subcamada L, certo? Então, basicamente, o que esse cara nos diz é a orientação no movimento orbital do elétron, tá? Então, o quanto, basicamente, do momento angular do orbital lá está em torno de um dado eixo. Então, ele está dando... Você tem lá, por exemplo, para um Lzinho, você vai ter um dado ml, ou vários mLs, certo? Então, muito bom. O que a gente tem? Que esse ml, o sinal do ml, esse ml vai de menos L até mais L. O que significa isso? Se a gente estiver lá num orbitalzinho P, certo? Que é L igual a 1. Então, o ml do orbitalzinho P pode ser menos 1, e ele vai pulando de 1 em 1. Menos 1, 0 e 1, certo? Se a gente tiver no D, que é o que? O D, ele é um L igual a 2, a gente pode ter menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2, certo? O número de orbitais de uma subcamada, a quantidade, né, máxima de orbitais que podem existir por uma subcamada é dado por 2L mais 1. Então vamos fazer um teste? Olha só. Se o L é igual a 0, por exemplo, você está no subnível S, que é L igual a 0, você vai estar 2 vezes 0, 1. Então, a subcamada L tem um único orbitalzinho, que é o ml igual a 0. Como eu falei para vocês, quando você tem aqui o L igual a 1, que é o P, é o Pzinho, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então você tem 3 mLs, menos 1, 0 e mais 1, que é o número de orbitais de uma subcamada. E eles têm formato dado pela resolução da equação de Schrödinger. O orbital S é esse daqui, né? Que essa é a região limite, por exemplo, que eu estou contornando aqui com o mouse, que o elétron pode ser encontrado, né? Nós podemos ter aqui exatamente uma região esfericamente simétrica, ele pode ser encontrado, ele tem uma probabilidade, veja, que independe do ângulo, né, θ e φ, os ângulos polares aqui da sua esfera, né? Então você pode estar aqui, com a probabilidade aqui, de certa maneira, angular, beleza? Não radial, mas angular. Radial você está vendo aqui que aqui no centro você tem uma probabilidade um pouco maior, né? Enfim. Agora, o orbital P, né, que tem 3, né, o L igual a 1, que é o Pzinho, né, que tem esse formato de orbital, que aqui você tem o orbital Px, o Py e o Pz, cada um refere-se a menos 1 a 0 e também mais 1, que eu falei, ml igual a menos 1, ml igual a 0, ml igual a mais 1, e cada ml cabe em 2 elétrons, certo? 2 elétrons. Então, se no S cabem 2 elétrons, aqui eu tenho o quê? 2 com 2 com 2, 6 elétrons no orbital P, certo? Muito bem, o D, aquilo que eu falei, o DL igual a 2, né? O DL igual a 2, portanto ele tem ml menos 2, tá? Menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Cada um desses cabe em 2 elétrons, ou seja, no máximo no D vão caber 2 vezes 5, 10 elétrons. E aqui o F, certo?
que tem aqui, ó, vários, né, que vai menos 3, menos 2, que é o F, é o Lzinho igual a 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Cada um desses vão caber 2 elétrons, 2 vezes 7, 14. Então, o número máximo de elétrons no orbital S, 2. No P, que é dividido em 3 aqui, Px, Py, Pz, vai ser 6. D, 2 e 5, 10. E no F, 14 elétrons. Certo? Muito bem. E o quarto número quântico, que é o número quântico de spin do elétron, que tem a ver com, vamos dizer, que muitas vezes as pessoas falam, eu não gosto muito de falar isso, mas com um eixo em que o elétron pode girar, não é um análogo clássico bacana disso, mas se usa muito isso, né? Então ele pode ter, para o elétron, ele pode ser mais meio e menos meio, tá? Então tem a ver com a rotação do spin do elétron, tá? E tem a ver com isso daqui, se ele gira no sentido horário, gira no sentido anti-horário, mais meio para 1, menos meio. E quem vai ser o horário, quem vai ser o anti-horário, não importa. Ok? Então, em suma, nós temos que um elétron ele pode ser caracterizado por estar aqui ter um número quântico principal, N, que pode assumir valores 1, 2, 3, que está relacionado à camada e está relacionado com o tamanho. O número quântico que está no momento orbital angular ou azimutal, que é o Lzinho, que pode ser 0, 1, N-1 até N-1, que tem esse pareamento L igual a 0 é o Szinho, L igual a 1 é o P, L igual a 2 é o D, que é a subcamada ou subnível, e assim vai, né? Que tem a ver com a forma, como a gente viu, né? Basicamente a forma que a gente encontra, tá? O número quântico magnético, onde pode ser, a forma onde ele pode ser encontrado, desculpa, aqui no momento angular orbital. O número quântico magnético, que é o ML, que vai de menos L até mais L, de 1 em 1, tá? Que são orbitais de subcamada, né? Vamos dizer que tem a ver com a orientação. Por exemplo, você tem um ML igual a menos 1 e um ML igual a mais 1. Vai indicar a modificação da direção do movimento do elétron, a inversão do movimento do elétron, se um circula no sentido horário, o outro está no sentido horário. E o momento magnético de spin, mais meio, menos meio, que é o estado de spin, que é a direção dessa propriedade intrínseca do elétron, certo? E, na verdade, para átomos multieletrônicos, isso é muito importante, né? Nós temos o diagrama de Pauling que vai falar como a energia desses subníveis cresce, né? Então nós temos aqui a organização das camadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a primeira camada tem um subnível, um S. A segunda subcamada, como a gente disse, tem dois subníveis, 2S e 2P. A terceira, 3S, 3E, 3D. A quarta, 4S, 4P, 4D, 4F. E aqui eu estou colocando o número máximo de elétrons em cada subcamada, certo? A quinta seria 5 subníveis, mas 4 bastam para a descrição dos elementos que a gente conhece. Teria o 4G aqui, certo? Tudo bem? Aqui nós teríamos aqui 6, também teria até teria 5S, 5D, aqui é 5, viu? Tá errado aqui, aqui é 5, tá? Vou corrigir, desculpa, 5F aqui, tá? Aqui é 6S, 6P e assim vai. E a ordem crescente de energia do diagrama de Pauling é na diagonal, então segue essas setas em laranja. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, por exemplo, tá? Nós temos aqui que o 4D10 ele é mais energético, tá? Que, por exemplo, aqui, ó, uma camada 3S2, tá? Eu estou dizendo que, por exemplo, o 4S2 aqui, ele é mais energético, tá, que o 3P6, certo? Tudo bem? Eu estou dizendo assim que o 3D10 aqui, ele é mais energético que o 4S2, tá? Então, a leitura de crescimento de energia ela se dá da diagonal do diagrama de Pauling, certo? Muito bem, e como descrever exatamente todos os números quânticos
que a gente, na nossa próxima aula, nós vamos dar um exemplo disso daqui bem bacana para ficar tudo fechadinho. Né? Qual é que é o princípio de construção de todos os elétrons que seguem a distribuição eletrônica de Pauling? Né? Nós temos duas regras muito importantes. A primeira é chamada de princípio de exclusão de Pauli, que diz que dois elétrons, no máximo, podem ocupar um orbital ml com spins emparelhados. O que é spin emparelhado? É um spin para cima, mais meio, outro spin, menos meio. Nunca os dois spins de elétrons no mesmo orbital ml podem ter a mesma orientação. Podem ter o mesmo spin. Um tem que ser mais meio, outro tem que ser menos meio. Ou, de uma outra maneira, você nunca vai encontrar dois elétrons em um átomo que vão ter o mesmo conjunto de número quântico. Se tiver que eles têm o mesmo N, o mesmo L, o mesmo ML, eles têm que diferir no MS, no número quântico de spin, certo? E quando eu digo estado fundamental, pessoal, estado fundamental é quando os elétrons distribuídos em átomos multieletrônicos seguem o diagrama de energia de Pauling, tá? Certo? Certinho, na leitura certinha, em sequência, tá? Você não tem um estado excitado, um estado mais energético. E a outra regra importante para a gente ver todo como os elétrons vão estar completamente distribuídos no átomo chama regra de Hund, tá? Que se você tem um caso assim, que você tem um dado orbital, ml, tá? Numa dada subcamada L estiver disponível, tá bom? Então você tem vários mLs, tá bom? Vários mLs. Você vai adicionando elétrons nesses mLs. Você sempre tem que adicionar elétrons com spins paralelos aos diferentes orbitais ml, tá? Até completar. Tudo bem? Então, antes de começar o emparelhamento dos dois elétrons em um dos orbitais. Então, você vai preenchendo vários mLs com elétrons, todos com o mesmo ms, tá? Com spin paralelos, até chegar no final, no orbital final, e volta preenchendo agora com o spin emparelhado até chegar no último ml, certo? No exemplo que a gente vai dar na próxima videoaula, vai ficar mais claro como é que é essa regra de Hund, beleza? Muito bem, pessoal, a gente vai se ver na próxima videoaula, que é uma videoaula de exemplo, como é que eu vou usar o diagrama de Pauling certinho, certo? Qualquer dúvida, estamos aí. Grande abraço.